Existem histórias que parecem saídas de um filme, mas que para quem viveu foram mais reais do que a própria vida. Um ex-guerrilheiro mexicano recebeu a ordem de executar um pastor em uma cabana perdida nas montanhas de Chiapas. Naquela noite, tudo parecia decidido. Seria a última respiração daquele homem de fé. Mas quando o gatilho foi pressionado, algo inexplicável, algo do céu, interrompeu o disparo e mudou para sempre o destino de todos que estavam ali. Seja bem-vindo ao canal onde o milagre começa, porque toda a oração sincera é o início de um milagre. Se inscreva no canal agora, aperte o sininho e fique até o final do vídeo que eu tenho uma sugestão para você que acredita no poder da oração. Meu nome é Elias Mendoza. Nasci em Oaxaca, em uma pequena comunidade, e cresci acreditando que a fé em Cristo poderia iluminar até os lugares mais escuros. Foi essa convicção que me levou até as montanhas de Chiapas, uma região dominada pelo medo, pelos cartéis e pela violência. Eu sabia dos riscos. Muitos diziam: "Pastor, não vá. É perigoso demais. Lá, até os homens mais fortes se ajoelham diante das armas." Mas dentro do meu coração havia uma voz insistente: "Vai, porque lá também existem vidas que me pertencem." Naquela noite, enquanto pregava em uma pequena vila, homens armados apareceram. Eu não tive chance de correr. Fui arrastado para dentro de uma caminhonete com o rosto coberto por um pano. O trajeto parecia interminável. Eu ouvia o ronco do motor, o barulho das armas batendo no assoalho e risadas que mais pareciam gargalhadas do próprio inferno. Quando o pano foi retirado, já estava dentro de uma cabana de madeira úmida, com cheiro de mofo e sangue seco. Minhas mãos estavam amarradas e havia um homem diante de mim. Seu nome era Ramiro Ortega. Olhos duros, marcados por cicatrizes. Um ex-guerrilheiro que agora era o executor oficial de um cartel. Naquele momento percebi que minha sentença já estava dada. Ramiro caminhava em minha direção com o fuzil em mãos. Cada passo ecoava como uma batida de tambor dentro do meu peito. Eu deveria estar desesperado, mas de alguma forma não sentia medo. Havia apenas uma oração queimando em meus lábios. Senhor, perdoa este homem, porque ele não sabe o que faz. Ele riu, como se minhas palavras fossem um insulto. Você acha que sua fé vai te salvar? Disse ele, encostando a arma no meu peito. Naquele instante, compreendi que não estava lutando contra carne e sangue, mas contra forças muito maiores. E foi aí que algo começou a mudar na atmosfera daquela cabana. Ramiro me encarava fixamente. Seus olhos não eram apenas de ódio, havia neles um vazio, como se a vida tivesse sido arrancada de dentro dele há muito tempo. Ele deu alguns passos à minha volta, arrastando a bota pesada pelo chão de madeira podre da cabana. O som ecoava como um relógio, marcando cada segundo que me restava. "Sabe o que eu mais odeio, pastor?" Ele disse com um sorriso frio. "Esse jeito calmo de vocês, como se nada pudesse tocar. Como se acreditassem que uma oração pode mudar o destino." Eu permaneci em silêncio, olhando para ele. Por dentro, meu coração acelerava, mas eu sabia que não podia mostrar medo. Respirei fundo e murmurei: "Não é a oração que muda as coisas, Ramiro. É o Deus que ouve a oração." Ele bateu com a coronha do fuzil na parede, furioso, levantando poeira. "Então peça a esse Deus para te tirar daqui. Vamos ver se ele aparece hoje." Os outros homens riram. O clima ficou mais pesado. O cheiro de suor, álcool e pólvora se misturava ao ar abafado. Eu, mesmo com as mãos amarradas, fechei os olhos e continuei orando em silêncio. "Senhor, se esta for minha última noite, que seja para a tua glória. Mas se ainda tens planos para mim, mostra o teu poder." Ramiro encostou a arma no meu peito. Eu podia sentir o frio do metal atravessando minha camisa suada. Ele aproximou o rosto do meu e disse com desprezo:
Últimas palavras? Abri os olhos, olhei bem dentro dos dele e respondi: Você pode tirar minha vida, Ramiro, mas não pode impedir a luz de Cristo de alcançar este lugar. Um silêncio sepulcral tomou conta da cabana. Ele mordeu os lábios como se minhas palavras fossem uma afronta. Então, lentamente, levou o dedo ao gatilho. Eu podia ouvir o clique seco da arma se preparando para o disparo. Foi nesse exato momento que algo aconteceu, algo que nenhum de nós poderia imaginar. Continue comigo, porque no próximo bloco vou te contar o que interrompeu aquele disparo e transformou para sempre a vida de todos que estavam naquela cabana. Antes de continuar, quero te perguntar: o que você teria feito se estivesse no meu lugar, diante da arma daquele homem? Deixe sua opinião nos comentários, porque ela pode inspirar outras pessoas. E se essa história já está tocando seu coração, não esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal, onde o milagre começa. Juntos, vamos espalhar testemunhos que fortalecem a fé. O dedo de Ramiro estava no gatilho. Eu podia sentir o coração batendo forte dentro do peito, cada batida soando como um tambor. Fechei os olhos e me preparei para o disparo. Mas de repente algo totalmente inexplicável aconteceu. Uma luz intensa invadiu a cabana, atravessando as frestas de madeira como se o próprio céu tivesse se aberto. Não era a luz de uma lanterna, nem de um farol. Era algo diferente, quase palpável. Ela envolveu todo o ambiente, iluminando cada canto escuro, cada rosto marcado pelo medo e pela violência. Ramiro recuou alguns passos, ofuscado, levando a mão aos olhos. Os outros homens começaram a gritar, alguns caíram de joelhos, incapazes de ficar em pé diante daquele brilho. E então, dentro dessa luz, uma figura começou a se revelar. Eu não consigo descrever com palavras humanas o que vi. Parecia um ser celestial, de estatura imponente, com um rosto que transmitia poder e ao mesmo tempo compaixão. Suas vestes pareciam feitas da própria luz, e em suas mãos havia algo como uma chama que não queimava, mas purificava. Ramiro, desesperado, tentou puxar o gatilho. Eu vi claramente seu dedo apertar com força, mas o mecanismo da arma simplesmente travou. Era como se uma mão invisível tivesse segurado o ferro, impedindo o disparo. O anjo então ergueu o olhar. Não falou com voz audível, mas eu ouvi em meu coração palavras que ecoavam como trovão e ao mesmo tempo como sussurro. Não temas. Não é o teu tempo. Ainda há vidas que precisam da luz. As lágrimas escorreram pelo meu rosto. Eu não sabia se estava sonhando, se ainda estava vivo, mas sentia uma paz indescritível. Ramiro caiu de joelhos diante de mim, o fuzil escorregou de suas mãos. Ele tremia, suava, murmurava coisas que não entendia. Os outros homens, tomados pelo terror, apenas diziam: "É o céu! O céu está aqui." Naquele momento, compreendi que não era apenas a minha vida que estava sendo poupada. Deus estava oferecendo uma nova chance para cada homem naquela cabana. O brilho celestial permaneceu por alguns segundos, mas parecia uma eternidade. Ramiro estava prostrado no chão, tremendo. O homem que antes carregava a morte nos olhos, agora chorava como uma criança. Ele murmurava: Eu ouvi. Ele falou comigo. Seus comparsas, antes cheios de arrogância, estavam em silêncio absoluto. Alguns olhavam para as próprias armas como se fossem apenas pedaços de ferro inúteis. Outros cobriam o rosto, incapazes de encarar a luz que ainda resplandecia. Foi então que ouvi, bem dentro do meu espírito, uma voz clara: "Eles não são teus inimigos, são minhas ovelhas perdidas. Fala de mim para eles." Meus lábios se abriram e, mesmo com a garganta seca, comecei a falar de Jesus. Contei que ele também havia perdoado seus algozes enquanto morria na cruz. Contei que a mesma luz que os havia visitado naquela noite podia libertá-los da escravidão do medo, da violência e do pecado.
Ramiro ergueu a cabeça com lágrimas escorrendo pelas cicatrizes do rosto e perguntou: Pastor, será que ainda existe perdão até para mim? Olhei nos olhos dele e respondi: a cruz foi levantada para homens como você, Ramiro. Não existe pecado que o sangue de Jesus não possa apagar. Naquele chão manchado de sangue e pecado, um homem considerado irrecuperável começou a se render ao amor de Deus. E ali, naquela cabana, os ecos de um cartel que antes só conhecia morte foram substituídos por um som que eles nunca haviam ouvido: a oração de arrependimento. Continue comigo, porque no próximo bloco vou te contar o que aconteceu depois dessa noite e como esse testemunho se espalhou, transformando não apenas aqueles homens, mas também toda uma região. E se essa história já está tocando sua fé, compartilhe este vídeo. Você pode ser a ponte para que outros também sejam alcançados pelo poder de Deus. Os dias seguintes foram como um milagre contínuo. Homens acostumados a carregar fuzis começaram a segurar uma Bíblia. Bocas que antes gritavam ódio começaram a orar baixinho, pedindo perdão. Ramiro, aquele que havia recebido a ordem de me executar, foi o primeiro a se levantar e declarar diante dos outros: eu não quero mais viver pela bala, quero viver pela luz que entrou aqui. Com o tempo, a notícia correu. Vilas inteiras em Chiapas ficaram sabendo que um grupo de homens armados havia sido tocado por algo sobrenatural. E muitos passaram a acreditar que se até um ex-guerrilheiro podia se ajoelhar diante de Cristo, então ninguém está além do alcance da graça. Hoje, quando olho para trás, não me lembro apenas do medo que senti. Eu me lembro de que o Deus que cala armas é o mesmo que ainda fala com cada um de nós. E isso me leva a você que está me assistindo agora. Talvez você esteja em um cativeiro invisível, vícios, dívidas, tristeza, solidão. Talvez o inimigo esteja gritando que não há saída. Mas eu sou prova viva de que, quando Deus decide agir, nenhuma arma dispara, nenhum plano do mal prevalece. A Bíblia diz em Isaías 54:17, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Eu vivi isso de forma literal e hoje eu quero orar por você. Feche os olhos comigo. Senhor, eu te agradeço porque tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Tu que libertaste um ex-guerrilheiro, também podes libertar quem assiste este vídeo agora. Visita este coração, Senhor. Onde há medo, coloca fé. Onde há dor, derrama cura, e onde há escuridão, faz resplandecer a tua luz. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários: eu creio na luz de Cristo. E não se esqueça, se inscreva no canal onde o milagre começa. Aqui, todas as semanas, você vai ouvir testemunhos reais de que o céu ainda intervém na terra. E antes de encerrar, deixa eu te dar uma dica que pode fortalecer ainda mais sua caminhada de fé. Se naquela noite, em meio às armas e ao medo, uma simples oração foi capaz de mudar destinos, imagine o que Deus pode fazer através de orações constantes na sua vida. Por isso, eu preparei um material especial, o e-book 33 Orações para a Vida. Nele você vai encontrar orações simples, mas poderosas, para momentos de dor, de agradecimento, de decisão e até de livramento, assim como aquele que presenciei naquela cabana. E você pode baixar agora mesmo. O link está aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Tenho certeza que, assim como a oração transformou a vida de Ramiro e dos homens daquela noite, também pode transformar a sua rotina espiritual. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.